Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu gostaria de propor uma reflexão bíblica sobre esse momento em que nós estamos vivendo e o culto público, o culto congregacional. Eu tenho pensado bastante, baseado no Salmo 137 e Jeremias, capítulo 29, sobre a questão do povo de Deus e o culto. No Salmo 137, o povo lamenta a ausência do culto. A Bíblia diz que eles estão ali às margens do rio da Babilônia se lamentando pelo período em que eles estão vivendo. E os seus opressores, aqueles que os levaram para o cativeiro, estavam pedindo para eles cantarem, para eles celebrarem ao Senhor como uma manifestação de adoração. E eles respondem que eles não estão no local apropriado para o culto, eles não estão no tempo apropriado de culto. Que lá no Novo Testamento assim, nós vamos ter o uso da palavra kairos, o tempo de Deus. Né? Assim, a pregação ela deve ser kairos, no tempo apropriado, e a kairos, também quando não é assim um momento preparado do culto, da pregação, do púlpito, etc. Então, eles estão se lamentando por isso. No texto de Jeremias 29, dentro do mesmo contexto, o profeta, que é a boca de Deus, ele fala que o povo deveria se casar, deveria construir suas casas, deveriam dar as filhas em casamento, deveriam plantar pomares, produzir. O povo deveria, mesmo no momento de cativeiro, de lamentação e de sofrimento, continuar vivendo as suas vidas normais. Porém, Deus não autoriza com que o culto seja realizado. Em vários momentos da história bíblica e da história da igreja, o povo de Deus foi proibido de se reunir em culto público. Isso promove, isso traz sofrimento e angústia no coração dos cristãos e da igreja. Por quê? Porque o culto faz parte da natureza da igreja. A palavra eclesia mesmo, que é o equivalente da palavra carral do Antigo Testamento, nos traz essa ideia, porque igreja significa sair para fora, sair dos seus lares, sair das suas famílias para se reunir com outros da mesma fé em reunião, em assembleia, em culto. Essa é a ideia da palavra igreja. Então, se reunir para congregar, para cultuar, faz parte da natureza da igreja. O culto faz parte do chamado de Deus e da natureza da igreja. Por isso que é compreensível esse sofrimento, essa angústia em um momento em que nós estamos proibidos de nos reunir para o culto público. Porém, é necessário uma reflexão. Sempre na história do povo de Deus, em que o povo foi proibido de se reunir, foi por ordem de Deus. Deus é o agente, Deus é o soberano que impede a realização do culto público. Há uma ordem de não deixar de congregar, em Hebreus 10, 25. Porém, há uma força maior, há um motivo de força maior nos obrigando e nos impulsionando para que nós não nos reunimos em culto. Diante disso, eu gostaria de deixar 2 conselhos para esse momento difícil. O primeiro conselho é: promovam uma reflexão bíblica
com os membros, com a liderança da igreja sobre o culto. Eu ouvi alguém dizer que a igreja tinha que se reunir de qualquer jeito porque o diabo é o único que quer impedir o culto. Isso não é verdade. A Bíblia ensina e mostra que sempre quando o povo foi impedido de se reunir, foi pela mão de Deus. O diabo não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus. Ele não tem poder sobre a história. E mesmo quando ele atua sob o mandato de Deus. Então, se há uma força vinda através de autoridades constituídas para que a aglomeração e a reunião seja impedida, nós temos que ser sensíveis e tomar cuidados para não promovermos algo que Deus está agindo para que não aconteça. Então, busque uma reflexão bíblica sobre o momento em que nós estamos vivendo. O segundo conselho é: não tome as decisões ou não tenha nenhuma ação seguindo como base, como fundamento, o clamor popular. Lembra que Moisés não estava descendo do monte? O povo tinha que esperar. E Moisés estava recebendo a orientação de Deus. E por causa da demora, por causa da dificuldade e desse sentimento essencial de culto, o povo construiu o bezerro de ouro. O povo obrigou a Arão, o seu pastor, a criar uma forma de culto contrário à palavra de Deus, à orientação de Deus. Era um momento de esperar, de orar, de se humilhar, de confiar o coração em Deus. Não era um momento de cultuar. E eles acabaram criando uma forma de culto que ofende a Deus. Saul precisava esperar a chegada do profeta Samuel. E esse estava demorando. Por causa dessa demora, Saul resolveu ele mesmo oferecer o culto em desobediência. E a palavra de Deus é clara: é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, meus irmãos, é momento de, com paciência, com amor, com confiança em Deus, esperar a direção, os novos passos. Então tenha muito cuidado para que o clamor popular e a circunstância não o leve a ofender ao Senhor. Busque sabedoria, busque fidelidade bíblica, busque conselhos para que possamos juntos fazer a vontade do Senhor em tempos de pandemia e não usar a circunstância ou o clamor popular para ofender ao Senhor. Que Deus te abençoe muito nesse momento difícil e te dê sabedoria e orientação pelo Espírito Santo através da sua palavra. Em nome de Jesus.